Olá, meus camaradas! Vamos para mais um vídeo desse canal. Extra Extra TV Caimães apresenta Fugas Atlânticas. Brincadeiras à parte, mas é estudando que nós percebemos por que a capoeira é patrimônio imaterial da humanidade. Porque nós, da capoeira, fomos forjados, criados, inventados por várias nações. Até com relação à nossa matriz africana, foi montado, vamos dizer assim, um quebra-cabeças, porque a África é muito grande, né, um continente imenso, e nós somos formados por diversas nações, entre indígenas, europeus, por isso somos patrimônio imaterial da humanidade e de tantas outras coisas que vamos descobrindo no meio do estudo da pesquisa histórica com capoeira. E vocês que estão acompanhando o canal sabem que estamos tendo como base o livro do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, A Capoeira Escrava. Estamos ainda no quarto capítulo, onde ele vai falar alguns casos, dentre eles o caso de Bento Criolo. Bento Criolo foi preso em dezembro de 1826 nas ruas de Londres. Mas como que ele chegou até lá? Quem está por trás dessas fugas? Lembra que hoje nós vamos falar das fugas, especialmente das fugas pelo mar. Fica comigo aqui até o final para fazermos juntos e juntas as nossas conjecturas. Aí, eu quero conversar com vocês algo que eu já falei em outros vídeos, como é importante os jornais como fonte histórica. Vocês sabem que eu fiz um mestrado com a capoeira em Sergipe no século XIX, e uma das fontes históricas que eu utilizei foram os jornais lá do século XIX. Esses casos que o professor Carlos hoje me traz aqui para a gente faz com que a gente reflita. Na página 269, ele traz o caso do Paulo Camudá. Camudá era a nação, porque eles identificavam os negros dessa forma. Paulo da nação tal. Esse caso estava no anúncio do jornal que o professor Carlos Eugênio resgatou para a gente, que é muito interessante. Esse indivíduo ele foi num navio, provavelmente um navio negreiro, para Angola, fugiu do seu senhor, foi para Angola e depois retornou para o Rio de Janeiro. Veja que interessante esse trânsito pelo mar. Mas a pergunta que não quer calar é quem estava por trás da fuga, porque eram diversas fugas que aconteciam. E o professor Carlos Eugênio, através da documentação, traz para a gente que essas fugas tinham a questão dos senhores de escravos, que muitos deles queriam se livrar das suas mercadorias por várias situações. Os mestres das embarcações, que muitas vezes negociavam com esses escravos, né? Havia a fiscalização da Marinha, que olhava todos os navios, mas muitas vezes, depois da visita do pessoal da Marinha, eles passavam e pegavam esses escravos lá na frente. Porque eles faziam negociações, tipo, eu vou lhe levar para onde você quer sair do Brasil, né? E você trabalha para mim. Então, a força do escravo, os braços eram utilizados nessas negociações. Então, os mestres das embarcações também ajudavam nessas fugas. E outro ponto importante é a questão dos estrangeiros em geral. Claro, muitos ingleses, a gente tem que ver que os ingleses tinham uma relação muito forte por vários fatores, mas outros estrangeiros também. Lembra que a gente já estudou aqui no canal sobre a revolta, a Revolução dos Mercenários, tem muito a ver com essas relações que a nossa capoeira também traz dentro da sua história. Então, esses estrangeiros, esses marinheiros estrangeiros especificamente, faziam esse trânsito muito forte, especialmente ingleses, mas também do Rio da Prata, como Uruguai, Argentina, estava sempre participando dessas trocas comerciais e também contribuindo nessas fugas desses negros, desses escravizados. Outra questão são os piratas. O professor Carlos Eugênio fala dos corsários, né, que são os piratas. Ele traz na página 271 o caso de Pedro Congo, que era um escravo alugado, que estava vindo de Pernambuco, né, para o Rio de Janeiro, e esses piratas interceptaram a embarcação, largaram os senhores e toda a tripulação e continuaram a viagem com Pedro Congo dentro. Então a gente percebe a ação desses piratas. Outro caso que ele traz é da Sumaca Penha, que foi presa, levada para o Uruguai. Vários casos, ele relata para a gente, de senhores de escravos que reivindicavam escravos fugidos que estavam no Uruguai, que fugiam para o Uruguai. Lembre que a gente teve algumas guerras ali, não é a Guerra do Paraguai ainda nesse momento, mas teve alguns momentos ali de tensão
no Rio da Prata, entre Uruguai, Argentina, Brasil. Houve algumas tensões ali importantes para a nossa história e para a história da capoeira. Por isso que a gente tem que estar atento a estudar. Não dá para estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil e a história também da América Latina. E ainda existia uma questão ainda mais grave, que era a reescravização. O professor Carlos Eugênio traz alguns casos que eu destaquei aqui para trazer para vocês. Casos: São Paulo e Gimbó e Cipriano eram presos que estavam ali reivindicando a sua liberdade, porque eles já eram libertos, fugiram do Brasil e foram trazidos de volta. Quando eles foram trazidos de volta, eles vão para o Arsenal da Marinha e dizem que não são escravos, que eles eram livres, tinham ido embora e foram reescravizados. Como que aconteceu isso? Eles faziam trocas nos navios, trabalhavam, por exemplo, na África, aí no navio eles trabalhavam, faziam negociações ali. E um dos capitães da Marinha do Brasil prende eles ali como escravos e traz de volta ao Brasil. Outro caso interessante, que é de José e Maitica, são dois escravos que, na verdade, eles diziam que eram livres e tinha ido também para fora do Brasil. E nesse movimento de ir e vir, porque eles negociavam nos navios também, acusaram eles de ter roubado no navio, ter roubado uma peça de seda, alguma coisa assim. E aí, como eles estavam roubando, dizendo eles, né, na contrapartida, eles foram presos e, como castigo, voltaram a ser escravizados. Então, esse caso da reescravização era muito comum e muito grave. O que chama muito a atenção nesse ponto é a questão do arsenal da Marinha, apesar de ser a prisão. Eu vou deixar no primeiro link, no primeiro comentário fixado, o vídeo que eu gravei só sobre as prisões, para vocês entenderem essa questão das prisões, como é que acontecia. Apesar do arsenal da Marinha ser uma prisão, ele servia também como refúgio. Chama muita atenção é que esses negros que tá aqui no exemplo do livro do professor Carlos Eugênio, eles escreviam e eles mesmo reivindicavam os seus direitos de serem livres ou de algumas condições de maus tratos, eles mesmos reivindicavam. Isso é muito interessante porque tira aquele estigma de que a liberdade dos negros foi dada pela princesa Isabel ou foi o Brasil acabou a escravidão e tais circunstâncias, mas já vinha de muitos anos os negros e negras reivindicando seus direitos, lutando com aquilo que eles podiam pela sua liberdade. E isso é muito interessante. Então, o Arsenal da Marinha, apesar de ser uma prisão, também servia como um refúgio de um lugar que ia buscar. Por exemplo, esse caso de José e Maitica. O indivíduo que prendeu eles e trouxe eles para o Brasil, levou ele para o irmão dele, deixou ele cuidando desses escravos, e aí, que não eram mais escravos, mas que foram reescravizados. E aí, esse irmão morreu, e eles aproveitaram esse momento que o irmão morreu, antes do indivíduo voltar, porque ele tinha ido, né, para outra viagem, para fazer mais tráfico, digamos assim, negreiro, né, que era mais o que se fazia. Tinha outras mercadorias, mas o escravo também, o indivíduo escravizado também era mercadoria, nós já falamos sobre isso. E aí eles foram para o Arsenal da Marinha, porque era um lugar em que eles poderiam ser ouvidos. Então, esse é um fato interessante que a gente também pode fazer as conjecturas. E essas histórias nos ajudam a pensar, a refletir de como era a nossa ancestralidade capoeira. Outra história, né? Outra história bem interessante é o filho do rei de Cabinda, que era a outra nação. E ele faz um requerimento direto para o imperador, como eu estou falando com vocês, né? Que o negro, a negra, no século XIX, também correu atrás da sua liberdade em vários pontos. Ele faz um requerimento, ele escreve direto para o imperador Pedro II, falando dessa travessia ilegal que foi feita. Ele era filho de um rei lá em Cabinda, foi preso, foi negociado, e muitos deles diziam que a pessoa precisava ser punida por qualquer coisa que eles achassem que era interessante. Então havia essa punição. Qual era a punição? Trazer como escravo. Mesmo que ele não tenha sido vendido por ninguém, mesmo que não tenha acontecido nada, havia essas travessias ilegais, essas negociações ilegais. Então, o que é que o imperador fez nessa situação? Deixou ele no arsenal da Marinha, não como preso, mas como para guardá-lo, para cuidar daquele, até resolver a situação. Porque aí, ouvindo vários lados, né? Ouvindo o lado daquelas pessoas que diziam que não, que estava negociando, ouvindo o lado dele como filho do rei de Cabinda, e isso foi constatado em outra documentação, que realmente ele era filho do rei de Cabinda, mas ele ficou no arsenal da Marinha até resolver a situação.
E outro fator muito importante é a presença de indígenas no arsenal. Os indígenas eram excelentes remadores, então muitos queriam eles para atravessar certas situações. Eram muito camaradas ali na situação da Marinha. Lembra como já conversamos sobre isso, né? Por que nós nos chamamos de camaradas? Nós temos isso na nossa gênese, na nossa história, no nosso início. Mas os indígenas tinham um problema, eles não aceitavam certas condições. E aí eles eram muito desertores e havia muitos que fugiam também desse processo, apesar deles não estarem como presos, que eles ajudavam ali na Arsenal da Marinha, eles ajudavam muitas vezes os presos a fugirem, mas eles também desistiam muito fácil, entre aspas, né? No sentido de que eles não aceitavam certas condições. Se não agradassem a eles, eles realmente caíam fora. E isso é outro fator muito importante. Então, o que nós estudamos até aqui? Quem eram os responsáveis por essas fugas e como elas se davam? Os responsáveis, muitas vezes, senhores de escravos, que para se livrar, porque tinha tido algum problema com o escravo, mandava para a África, para outro país, sair do Brasil. Eram também responsáveis por essas fugas muitos dos corsários, né, piratas, que passavam ali pelo Rio da Prata, Rio do Prata ou da Prata. Eram também responsáveis muitos marinheiros estrangeiros que estavam na Arsenal da Marinha e que tinha esse trânsito. Muitas vezes, vários negros e negras foram vistos em ruas, às vezes acorrentados, né? Nos outros vídeos já falei para vocês isso, acorrentados junto com marinheiros. Eles ajudavam também nessa fuga. O que é que nós vimos ainda hoje? Vimos a reescravização, outro fato muito grave. O negro conseguia sua liberdade, mas era reescravizado por uma série de motivos. Vimos também os anúncios de jornais, a importância dos anúncios de jornais, como era importante e como é importante para a nossa pesquisa histórica. Sempre pergunto para você, capoeira, tem pesquisa histórica no seu estado? Se não tiver, vamos buscar, vamos pesquisar. E uma das fontes primárias mais importantes são os jornais. Então, como era esse anúncio de jornais? No meu caso mesmo, na minha pesquisa em Sergipe, no meu exame de qualificação, porque no mestrado e doutorado, antes da gente defender, no meio do processo, a gente tem um exame de qualificação. Para quem não sabe, vou explicar bem rapidinho. E aí tem uma banca de professores, doutores, que vai avaliar o seu trabalho e vai dizer os pontos que são importantes. Então, no meu trabalho de qualificação de mestrado, um dos professores da banca, como ele tinha feito o dele, né, com Minas Gerais, com os escravos surgidos em Minas Gerais, ele me deu essa opção e eu achei muito bacana. Ele me sugeriu isso, Tati, procure nos anúncios dos jornais de escravos fugidos, porque tinha uns espaços, né, não sei, né? Se você conhece jornais impressos, eu, na minha geração, a gente via muitos jornais impressos. Meu pai comprava sempre nos domingos jornal à tarde da Bahia, porque eu sou baiana, né? Já contei para vocês a história. E aí a gente tinha acesso àquele jornal. No século XIX também, jornal escrito, né? Como não tinha tudo isso que a gente tem hoje, era através dos jornais que se anunciava. Então, existia uma parte específica do jornal que era anúncios de escravos surgidos. Então, esse professor, ele fez em Minas Gerais o seu pós-doutorado com anúncios de escravos surgidos. E nesses anúncios, lá em Minas Gerais, ele encontrou muitos capoeiras desses anúncios de fuga, porque eles destacavam os indivíduos, né? Um indivíduo forte, um indivíduo negro retinto, que era também capoeira, um exemplo, né? E aí eu digo para vocês, como eu encontrei também em Sergipe, né? Um dos meus achados nos escravos surgidos foi Antônio, que era ladrão de cavalo, e eles colocavam também capoeira. No anúncio ele colocou assim, Antônio, ladrão de cavalo e capoeira. Então, eu digo para vocês, um dos pontos importantes para você que quer fazer a pesquisa histórica com capoeira é pesquisar nos jornais de e na parte de escravos surgidos, que é bem interessante. Já tem um vídeo aqui no canal sobre a pesquisa histórica com capoeira. Quem quer aprender, quem quer fazer, assistam esse vídeo que vai lhe dar uma abertura, né, de pensamento, assim, de insights, vamos dizer. Então, nós estudamos até aqui esses pontos. E se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, porque é muito importante para que eu continue esse trabalho. E não perca, né, os próximos episódios da Capoeira Escrava. Comenta aí se você gosta de vídeos assim. Deixa o seu like. Eu vou deixar aqui no final a playlist, né? Você clica lá e assiste da Capoeira Escrava para entender. E você clicando em gostei, eu vou entender que está chegando para alguém, que está fazendo bem a alguém. No próximo vídeo, eu provavelmente já estarei com o meu título de doutora. Para muita gente pode parecer nada, né? Mas para a gente que estudou a vida inteira em escola pública, que passou por várias situações, inclusive como capoeira, já contei para vocês essa história aqui em vários vídeos, né? Faz aí um Odalisca Flix que vocês vão entender melhor. É algo muito importante, né? Você conseguir
chegar até aqui e se eu conseguir, você também consegue. Então, se você está aí pensando se fazer uma graduação, se faz ou se não faz, faça e faça com capoeira, porque é algo que a gente ama, é algo que a gente faz com muita vontade. Então, eu fiz o meu mestrado, agora estou terminando meu doutorado, essa semana eu defendo a minha tese com capoeira. Então, isso é maravilhoso para nós que somos da capoeira. Uma das minhas missões é essa, fazer com que você, capoeira, tome conta da sua história. Não desprezando nenhum historiador, como esse livro aqui, A Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio. Quem puder comprar, tem link aí na descrição, compre para valorizar o autor, para valorizar o pesquisador. É de extrema importância. Mas temos que pegar nós que somos da capoeira, nós tomar conta da nossa história, estudar e passar adiante para os nossos alunos. E em homenagem aos ingleses, né, como eu falei, da importância dos ingleses, apesar de tudo, que nós não podemos falar num único vídeo, lembre-se, capoeira tem que ter propósito. E na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Axé, meus camaradas. E assistam a playlist A Capoeira Escrava que eu vou deixar aqui no final. Até o próximo vídeo.